participando de uma ação onde o intuito maior é melhorar a educação. Exponha-se, aproveite, experimente e compartilhe experiências conosco. Esse material faz parte do projeto piloto Google for Education e GTEDU para fomentar o uso das tecnologias como suporte à educação brasileira. A série de videoaulas que você assistirá é voltada para o uso das ferramentas Google na escola e no seu dia a dia. Olá! Bem-vindos, e nós vamos falar agora sobre Google Formulários, mas com uma visão avançada. Eu sou Marcela Aline. Wellington Maciel, e nós vamos mostrar para vocês que dá para fazer muita coisa legal utilizando o Google Formulários para pesquisas, para trilhas educacionais, para games. A molecada adora. É isso aí. Então você que já sabe trabalhar com formulário, criar as perguntas, nós vamos agora mostrar para vocês um pouquinho mais aprofundado como eu crio um jogo no Google Formulários. Nós vamos começar com uma atividade que já está pronta, mas nós vamos mostrar para vocês como fazer cada parte. Então já estamos dentro de um formulário, Marcele já deu o nome aqui do arquivo. Aqui embaixo nós já temos o nome também do meu formulário. Nós vamos começar a montar agora cada parte que compõe essa mecânica do jogo para que vocês vejam como funciona. Quem quiser experimentar, acesse aí gg.gg/o sumiço do app, e teste como ficou essa nossa trilha gamificada. Gente, só dar um spoiler aqui, que esse game ele foi feito por estudantes. Conta aí, Celi. Foi. Em 2017, nós tivemos um evento Inovar para mim no Ceará. E aí, nós tínhamos que fazer uma oficina com os estudantes para que eles ministrassem uma oficina para os educadores. E aí, criamos juntos esse formulário, que é um jogo, tipo aquele detetive que acho que todo mundo conhece, onde vocês terão que descobrir qual o aplicativo que nós não falamos nas perguntas que colocamos aqui no formulário. O sumiço do app. O sumiço do app. Quero ver se você é bom para descobrir. Vamos lá, Celi, primeira atividade, como é que eles vão organizar aí a identificação dos participantes? Primeira coisa que nós temos é saber que eu preciso dividir em sessões para fazer um formulário como esse. Na primeira sessão, eu tenho a identificação do meu detetive, né? De quem está jogando comigo. E a partir daí, quando ele clicar em próximo, ele iniciará esse jogo. Gente, a mecânica está toda aqui dentro dessa parte da sessão. Então nós vamos escolher para onde o formulário vai me jogar, dependendo da resposta que eu der. Aqui, como nós fizemos só a identificação, ele já vai fazer o continua na próxima sessão. Né? E aí, relembrando, né, como é que eu coloco uma sessão no meu formulário? Aqui no sinal de igual, eu tenho adicionar sessão. Então, toda vez que eu precisar adicionar uma sessão, eu posiciono o meu cursor onde eu quero e clico aqui no igual para criar a próxima sessão. A dica é, veja aonde está, qual é a pergunta que está colorida. É essa que o Google Formulários vai usar como base para incluir a sessão imediatamente posterior. Isso. A partir daí, como é que foi construído esse jogo, né? Primeiro, é feita uma pergunta, nós trouxemos as orientações. Então, aqui nós falamos que tem 11 aplicativos que nós tratamos aqui. Demos a dica aqui embaixo, quais são os aplicativos. E aí a pessoa vai ter que descobrir no final qual que nós não apresentamos nas perguntas. Tá? Então, eu preciso ter uma pergunta geradora. Essa foi para os pedagogos. Depois, eu venho com as possibilidades de respostas. Tá? Então, se a pessoa acertou, ela é direcionada para uma sessão. Se ela errou,
ela vai ser direcionada para uma outra seção que vai dizer: que pena, você errou, volte e refaça. Então tá, então vamos começar mostrando como foi feita aqui a primeira questão. Primeiro, nessa parte, olha só, o que foi adicionado aqui foi um título, não foi isso? Isso. Então, vejam, para que as coisas deem certo, algumas formas aí para facilitar. Então, antes da questão, realmente, nós colocamos um título, que é essa aqui, ó. Maurício foi para o trabalho, ele estava precisando de papel para escrever um documento, porém ele estava sem papel. No entanto, ele possuía um Chromebook. Então, essa aqui é a pergunta, né? Na verdade, é o enredo ali, o introito. Aqui embaixo, você vai ter a pergunta de fato. Que ferramenta do Google ele poderia utilizar para criar seu documento? E, para ficar mais interessante, além da pergunta escrita, o que foi colocado aqui? Uma imagem. Essa imagem está logo após a pergunta. Isso. Então, ó, quando eu coloco a pergunta aqui, eu posso escolher uma imagem. Foi o que nós fizemos aqui e inserimos essa imagem. Aí aqui vem os detalhes, tá? Como é que eu passo para uma seção se ele errou? Como é que eu passo para outra seção se ele acertou? Para isso, eu preciso configurar essa minha pergunta, olha aqui, ó, para ir para a seção com base na resposta. Então, eu tenho que ter uma seção de acerto, uma seção de erro e escolher aqui, ó, ir para a seção com base na resposta. A partir daí, assim como o formulário de teste, né? Esse aqui é um formulário de teste, eu tenho que dizer qual é o meu gabarito e para onde vai se a pessoa acertou. Então, se ela acertou, ela vai para a seção 5 para continuar para a fase 2. Se ela errou, eu vou enviar essa pessoa para uma seção que vai ter esta mensagem de erro aqui, ó. Desculpe, você errou. E olha aqui para onde ela leva. Ir para a seção 3, ou seja, ela volta para a pergunta. Gente, a mecânica em si, ela é muito simples. Porém, o que você precisa fazer é um planejamento bem feito para que você consiga fazer esses hiperlinks, né? Então, o que você faz? Nós estamos mostrando como você faz uma questão, tá? Mas qual a lógica? A lógica é você desenhar todo o seu jogo. Então, você vai construindo ali primeira pergunta, segunda pergunta, terceira pergunta, quarta pergunta, assim. Eu quero ter 10 perguntas. Ok, coloquei todas as perguntas. Respondi a primeira, certa? Para onde eu vou? E aí você vai criar um mapa fazendo a ligação. Da primeira pergunta eu vou para a terceira, da terceira eu vou para a sétima, da sétima eu vou para o final do jogo e ganho. Então eu vou construindo essa cascata para fazer com que a montagem do meu formulário fique simples, tá? Então, depois de construído tudo, é que eu vou fazer as configurações de seção, porque senão não tem para onde ir. Então, eu vou construir todas as perguntas, nomear todas as seções e depois de nomear todas as seções, aí sim eu volto e configuro cada uma das minhas perguntas para fazer esse redirecionamento. Vamos mostrar rapidinho aqui, só um pedacinho, vamos criar um pedacinho aqui com eles para eles entenderem Perfeito. Como foi feito isso. Então, vou abrir aqui uma nova guia, vou acessar meus Riffles e escolher formulários para abrir um formulário em branco para mostrar para você. E aí, qual a vantagem? O que a Marcele vai fazer para ganhar tempo? Ela vai importar as perguntas que já estão prontas naquele formulário que a gente acabou de mostrar para vocês. Isso, então vamos colocar aqui, vai ser o exemplo. Quando eu abrir o formulário, automaticamente já vem a primeira pergunta, né? Então essa aqui não vou importar não, vou colocar qual o seu nome. Pronto. Aí agora, o que nós temos que fazer? Dividir a seção, né? Então vou clicar aqui, olha, no igual para dividir a minha seção. Como é só identificação,
para onde eu vou enviar? Para a próxima sessão. Então, essa aqui, ó, vou colocar como sessão 1 para vocês entenderem. Estou na sessão 1. O que vai ser nessa sessão 1? A minha pergunta, não é? Então, qual vai ser a minha pergunta aqui? Vamos importar de lá. Então, relembrando como é que eu importo. Só dá um zoom aí pra gente ver esse ícone. Ó, importar. Pessoal, aqui vão aparecer os últimos formulários que você trabalhou, tá? Então, como nós trabalhamos o roubo do app, ele vai estar por aqui. Se não apareceu, a gente coloca ali, sumiço do app, e ele vai me trazer, tá? Agora, olha, ao lado aqui ele traz todas as perguntas. Vamos importar aqui, olha, a primeira sessão, já com a imagem e a pergunta também. Sim, para facilitar. Vamos trazer a pergunta. Pronto. Importar perguntas. Então, vocês podem ter também um formulário como se fosse um banco de questões com várias perguntas e fazer esse trabalho de importar para facilitar a construção de um teste. Imaginem que essa questão de basear a resposta na sessão, basear para onde você vai na sessão, serve para um monte de coisas. Serve para uma trilha adaptativa, por exemplo, de ensino, onde você faz um questionamento de um determinado conceito. O aluno acertou, ele vai para um próximo. O aluno errou, ele vai para um reforço daquele conceito. E esse reforço pode ser um texto, pode ser um vídeo, pode ser, enfim, uma explicação. E aí, novo teste. Ele acerta, ele progride. Ele erra, ele volta para uma outra explicação. Talvez ele não precise da explicação só do conceito. Talvez ele precise da explicação de alguma coisa que preceda o conceito. Então ele vai aprofundando ali nessa situação. É muito legal e muito bom para você fazer, por exemplo, uma recapitulação dos conceitos de um bimestre ou de um semestre. Isso. Então aqui eu já importei a pergunta e ele já trouxe o formulário como teste, tá? Mas se não estiver ativado, vocês precisam vir nas configurações para dizer que esse formulário é um teste, tá? Para que eu consiga fazer essa trilha. Normalmente, quando você importa uma questão que é de uma avaliação, ele já muda aquela configuração que por padrão está desligada para a situação de teste, já faz com que as configurações daquela questão já venham dentro do teste que você está importando. Isso, então, estou com a pergunta aqui. Qual era o nosso próximo passo? Ó, vir nos 3 pontos e dizer ir para a sessão com base na resposta. Mas você não tem. Você já fez a próxima sessão? Já tem a próxima sessão ali. Boa. Mas não tem a sessão de erro e a sessão de acerto. Então vamos criar mais uma. Mas olha aqui o que habilitou ao lado das respostas. Continuar para a próxima sessão. Esse aqui está errado. Então, eu vou levar para uma sessão de erro, tá? Só que essa sessão já tem que estar construída. Então, essa aqui é a próxima sessão. E eu vou ter que criar uma outra. Que é uma sessão Que é uma sessão de erro. Então, aqui no igual. Vou colocar aqui como erro. Coloca erro 01 aí pra gente saber erro que... 01, porque é da sessão da primeira pergunta. Ok. Isso. E aí vou colocar um título, como nós tínhamos falado ali, ó. Pra quê? Porque eu não quero fazer uma pergunta nessa fase de erro. Eu quero só dizer que ele errou. Que pena. Volte para a pergunta anterior. Pronto. Nesse caso, como é um jogo, a Marcele só está retornando ele. No caso de uma trilha adaptativa, nós teríamos aqui uma explicação, uma nova possibilidade de resposta e assim por diante. Isso, então aqui, olha, vamos voltar lá na pergunta para configurar. Então, acerta é a 3. Acerta é a 3. Então, ele acertou, eu vou mandar para a próxima sessão. Que é a sessão 3. Mas 4. eu coloquei 2. Ok. Já se ele errou,
eu vou voltar para aquela seção que eu coloquei erro aqui, ó. Erro 01. É legal eu colocar o nome da seção direitinho para eu conseguir identificar mais fácil aqui. Erro. Tá? Porque eu sei que agora essa aqui é de erro. Então, quando ele chegar nesta seção, quando ele clicar nessa resposta e for para o próximo, vai dar, que pena, você errou. Já se a pessoa escolher essa aqui, ó, ele vai para a próxima sessão. Gente, e aí o mais legal de tudo é que você pode planejar trilhas muito elaboradas e que, por exemplo, possam trazer aí trabalhos colaborativos. Então, por exemplo, uma equipe fica com um determinado game, uma outra equipe fica com outro game, e em algum momento uma depende da outra para evoluir. Então a Marcele recebe uma, eu recebo outra, eu recebo um formulário, a Marcele outra. Em determinado momento a Marcele resolve uma equação matemática e tem uma resposta. Só que a resposta dela não serve para ela, serve para mim, e vice-versa. Então você consegue elaborar inclusive games colaborativos para as suas turmas. Isso. Vamos só puxar mais uma aqui rapidinho para mostrar essa parte de baixo aqui que é importante também. Então, vou reutilizar aqui deste formulário de novo. Vamos pegar uma pergunta aqui da próxima fase e vou importar aqui. Marcele, então essa pergunta, ela entrou na seção errada. Como é que a gente faz para movimentar essa pergunta para o lugar certo? Vamos lá. Ó, eu coloquei, por que ela veio errada? Porque eu puxei a seção também na hora de importar, tá? Então, reparem aqui em cima que eu tenho 8 pontos. 6 pontinhos aqui, 6 como pontos. se fossem alças, ó. Tá 6. São 6 alças, 6 marcadores ali. Aquilo ali serve para você pegar a pergunta e soltar onde você quer. Clica, segura Então, ali. repara aqui, ó, que aparece a alça diferente. Eu clico, seguro E arrasta. vou mover para a seção que eu queria. Soltou, ele já reposiciona ali para você, tá? Isso. Agora, reparem que essa pergunta nós colocamos imagens nas respostas, tá? Então, assim como nós colocamos aqui, lá em cima, né, na primeira pergunta, uma imagem que aparece aqui ao lado, aqui nas respostas também eu consigo, vou tirar esse aqui, ó. Quando eu passo o mouse em cima da resposta, também aparece o ícone de inserir imagem. Então, eu consigo inserir imagens aqui, eu não consigo inserir vídeos, né, mas imagens aqui eu consigo. O legal é que aqui as imagens elas também podem ser, por exemplo, GIFs, tá? Pequenas animações, e quando o aplicativo, né, quando o formulário carrega, ele começa a rodar esses GIFs num looping e tem ali uma animação. E é muito legal você fazer essa associação para você reafirmar um conceito visualmente, né? Fazer essa correlação do visual com o textual. Bem Isso interessante. mostra também que eu consigo criar trilhas de aprendizado mesmo para criança que ainda não sabe ler, né? Isso! A gente pode inclusive fazer essa brincadeira e começar a fazer com que as crianças passem daquela fase, né, de letradas para começar a fazer realmente as leituras. Então, coloca o conceito de imagem aqui e elas vão se acostumando ali com as letras. É bem legal. Isso. Ou então se inspire no professor Verses lá do Espírito Santo, né, que criou o formulário para os seus alunos que são surdos. E ele criou com imagens também para que eles conseguissem responder aos formulários. Foi bem interessante essa história. Sim. Bom, então, coloquei a minha pergunta aqui que eu preciso também ficar atento nesta parte aqui, ó. Após essa sessão, para onde esse formulário vai me levar? Por quê? Por padrão vem assim, ó, continuar para a próxima sessão. Mas a próxima sessão aqui é um erro. Eu não quero enviar para o erro. Eu quero enviar para a próxima pergunta. Então, eu também preciso vir aqui e alterar para ir para a próxima pergunta aqui. Isso, ele vai pular o erro. Agora é importante, né, Célia? Todas as perguntas nesse tipo de game, elas precisam ser obrigatórias, certo? Sim.
Porque se a pessoa não responde e Mas ela... aí, nesse caso aqui, se ela não responder, ela é direcionada para o próximo, porque nós colocamos aqui, né? Que Sim. Após a próxima sessão, ela Se vai ela pular de clica- pergunta. Se ela clica ali no botão de próximo, ele vai pular. Mas aí você não vai saber se ela errou, se ela acertou, se ela passou porque ela errou, acertou. Então é interessante sempre colocar perguntas obrigatórias. Bom, A última sessão aqui, olha, ela nunca leva para lugar nenhum, né? Por quê? Quando chega na última sessão, automaticamente eu sou enviado, aparece um botão enviar no meu formulário. Então também é interessante quando eu termine a construção que eu coloque uma mensagem final aqui para que a pessoa envie o formulário depois. É o fim do jogo. E aí você coloca o grande final, você prepara aqui e fecha, amarra, vocês vão ver, vocês vão experimentar aí o sumiço do app e vocês vão ver que a molecada preparou lá muitas mensagens, né? Literalmente nós colocamos o mesmo material para que vocês vissem a criatividade. Não, né? Porque ele era antigo, eu refiz ele todinho. Você atualizou para os apps Mas a novos, ideia mas a lógica é a mesma. mesma, a mecânica é a mesma. E as frases estão lá da molecada de 2018, quando eles fizeram esse material para uma apresentação da escola deles no evento do Google. Isso. Então você chegou ao fim e a partir daqui a pessoa envia o formulário. O que é interessante também eu configurar, né, antes de enviar o formulário? Colocar uma mensagem final. Quando a pessoa clicar em enviar, o que vai aparecer para ela, né? Então, vem aqui nas configurações, vou colocar uma mensagem aqui. Fim de jogo. O mais legal é que esse aplicativo, ele pode ser distribuído com muita facilidade pelo WhatsApp, por QR Codes, né, na escola. Você consegue fazer muitas dinâmicas para distribuir isso aqui. Então, imaginem que nós tivemos já vários professores que fizeram caças ao tesouro utilizando o Google Formulário e distribuindo os QR Codes pela escola, e a molecada vinha com o Chromebook ou um dispositivo, né, móvel para fazer a leitura e acessar esses formulários. E aí, só relembrando como é que eu envio, clico aqui em enviar, pego o link, copio o link e mando para quem eu quiser. Para quem eu quiser, desde que esteja aberto, né, para que qualquer pessoa responda. Muito importante, se você vai usar isso com o público em geral, não só com o seu domínio, você precisa fazer a configuração para que ele não esteja restrito ao seu domínio, tá? E muito importante também lembrar que lá nas respostas, vamos lá nas respostas, Sérgio? Aqui nas respostas você precisa estar com ele aceitando respostas, tá? É comum, gente, as pessoas desligarem isso aqui por qualquer motivo e distribuírem o link, e aí o pessoal começa a encontrar a página não está mais recebendo respostas e ninguém sabe como se soluciona isso. Tá aqui a solução. Basta você vir e habilitar essa barra. É isso aí. Gostaram? Muitas ideias fervilhando aí? Muitas coisas que vocês podem fazer tanto para a educação infantil quanto para qualquer nível educacional, até mesmo para a formação dos professores, até mesmo para você introduzir um assunto interessante na sua equipe. Vamos fazer? Se você criou já um formulário desse tipo, quiser compartilhar para que outros professores se inspirem, coloque na descrição desse vídeo o link para o seu formulário. Vai ser ótimo a gente ter uma comunidade aí de troca de experiências e troca de materiais. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!